Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja cada um de vocês nessa noite, queridos. Antes da gente começar, avisos. Hoje a gente está terminando Gênesis, como eu compartilhei com vocês lá no grupo. E aí, por democracia, nós somos uma igreja democrática, a gente vai para Colossenses, tá bom? Foi uma vitória massacrante na enquete lá. E é bom a gente sair do Antigo Testamento, a gente vai para o Novo, vai para uma carta bem menor, vamos falar sobre outras questões, depois a gente conversa se a gente volta de novo para o Antigo, mas a gente segue assim, tá bom? Só que aí tem algumas coisas que a gente precisa ajustar. O pastor Alfredo agora está de férias. Ele vai voltar, esse domingo ele não está, a semana toda ele também não está, no próximo domingo ele já vai estar na igreja quando ele retorna. E poucos dias depois eu vou sair. A gente está com passagem comprada para Natal, a gente vai dia 18 e a gente volta dia 28. Eu devia ter visto isso e não vi ainda. Eu não sei exatamente quantas quintas-feiras tem nessa janela. Então, para que eu não comece Colossenses, aí eu viajo e depois volte, até eu viajar, a gente vai pegar alguns assuntos meio espalhados na Bíblia, depois alguém fica no meu lugar, eu acho que o Maurício vai vir aqui, quando eu voltar a gente começa Colossenses, tá bom? E aí segue Colossenses em frente até onde Deus nos permitir esse ano, tá bom? Pois bem, queridos, foram 23 semanas, não sei se você sabe disso. Foram 23 lições. E uma jornada que, pelo menos para mim, foi muito instrutiva. E quando eu falo instrutiva, irmãos, eu não falo só para o cérebro, só para a mente. Não foi apenas estimulante no nível intelectual. Eu acho que eu fui muito abençoado por caminhar nesse livro de Gênesis. Apesar de ser pastor e de eu ser o proponente dos estudos, eu mesmo não conhecia na prática a potência que o livro de Gênesis tem. Eu sabia que era um texto instrutivo, eu só não imaginava que ele era tão instrutivo assim, irmãos. E algumas pessoas, quando eu falei que a gente estudar Gênesis, elas torceram o nariz, e algumas nunca voltaram na quinta-feira porque falaram, eu não quero estudar Gênesis. Bem, tudo bem. Mas a gente meio que, enfim, foi meio trepidante o começo. Mas, irmãos, honestamente, eu posso dizer que eu chego no final relembrando de algumas coisas muito importantes, irmãos. E é incrível como a gente continua a ser surpreendido, né? A gente volta para textos que a gente tem muita familiaridade com eles, textos que às vezes a gente fica meio suspeito, pensa, não é muito bom, não tem muita coisa para aprender, e a gente julga por eles serem tão estranhos, eles não vão falar muito conosco. Mas, irmãos, às vezes o contrário também acontece, por serem textos que a gente já viu tantas vezes, e é tão importante, que a gente já passou por ele várias vezes, a gente pensa que já sabe tudo, que não tem mais nada a descobrir. E aí, de repente, a gente volta e redescobre um conjunto de belezas que às vezes abençoam muito a nossa vida, né? Eu não sei como é que você chega no fim dessa jornada, mas eu estou extremamente grato a Deus, porque, pelo menos comigo, o Senhor falou, irmãos, bastante. Hoje eu sou um cristão melhor a partir desses 23 encontros, dessa nossa caminhada que foi longa, mas foi cheia de graça. Foi um caminho que me mostrou, irmãos, que a gente precisa olhar uns para os outros como humanos que nós somos. Porque é isso, né? A Bíblia fala de seres humanos, gente falha. É um texto que é cheio de gente pecadora, irmãos, que faz coisas horríveis, que cometeram pecados terríveis e contumazes, né? Repetindo, vez após vez. Mas o texto também mostra um Deus que é imenso, bondoso, gracioso, misericordioso e, talvez acima de tudo, que não se envergonha dos servos que ele tem. Um Deus que pode, no fim de tudo, dizer, esse povo aqui é o meu povo, eles são os meus filhos, apesar de pecadores. E é um Deus que está sempre reconstruindo a história, né? Deus, irmãos, a personagem central, do começo até o fim. Esse é o nosso Deus. O Deus que está se apresentando para a gente em Gênesis. Que, parênteses, se fosse minha escolha, a gente ia para Êxodo, porque esse Deus vai continuar se apresentando em Êxodo ao povo. Mas tudo bem, eu aceito ser derrotado, não tem problema. Hoje vai ser um pouco diferente, irmãos. A gente vai saltar, e quando eu falo saltar, a gente vai perpassar 5 capítulos inteiros, o final da história. A gente parou na metade do 45, a gente vai na parte B do 45 até o final, até o capítulo 50, e no final a gente vai fazer uma breve recapitulação para que você não tenha a menor dúvida da pergunta. Do que é que Gênesis trata? Qual é a história verdadeira? A gente está então hoje no capítulo 45, a gente vai ver a parte final dele. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, a tua bondade, obrigado pela tua misericórdia.
Obrigado porque ela nos alcança. Obrigado porque o Senhor nos alcança. Obrigado porque o Senhor insiste em mudar a nossa vida, Pai. Nós somos tão pecadores, Senhor. Nós somos tão teimosos em seguir nossos próprios caminhos, em dar vazão aos nossos próprios desejos. E o Senhor insistentemente nos traz de volta, nos recoloca no caminho e nos ajuda a seguir em frente nessa jornada mirando o Senhor, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela reorientação que a Tua palavra gera em nós. E a gente pede que hoje aconteça de novo isso, Pai. Faz com que a gente volte para os Teus caminhos, que a gente acerte mais do que a gente acertava ontem, que tudo isso seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Nos dá do Teu Espírito, é o que te pedimos no Teu nome. Amém. Então, só para te relembrar, finalmente a história chegou no fim, irmãos. A gente parou com José se dando a conhecer aos seus irmãos. E aí o texto diz que, no finalzinho do 45, não do capítulo todo, da parte que a gente viu, tá? No meio. Irmãos, José diz aos seus irmãos que é ele, e o texto termina dos versículos 14 e 15, com José abraçando os irmãos e chorando com os irmãos. E sabe, eu já contei para vocês várias vezes. Para mim é um desafio pregar em textos assim, porque eu gosto muito desse texto. E gostando muito, eu quero fazer jus ao que é a potência dele, né? Mas eu sempre sinto que fica faltando alguma coisa, irmãos. Que eu devia ter sido mais claro, que eu devia ter levado você a perceber a beleza dessa cena. Porque, irmãos, esse livro termina com um tipo de perdão que não alcança limites, queridos. São 20 anos de sofrimento intensos, que vai fermentando. Eu gosto dessa imagem. Aquilo está preso, o confinado vai fermentando no coração de José. 20 anos de uma traição profunda, que nenhum de nós experimentou, nesse nível não. Que mágoas que podiam ter sido nutridas, né, irmãos? Regadas com ódio. José podia se vingar, chegou o momento dele se vingar. E o que acontece é um perdão que é imenso, irmão, irrestrito. É um perdão que não só dispensa a paga, ou seja, José não vai requerer nada dos irmãos pelo que eles fizeram, mas o contrário, ele vai abençoá-los ainda. Um perdão que vai além, que restaura aquele afeto. José abraça seus irmãos. Você entende isso que eu estou falando? É você abraçar a pessoa que mais fez mal na sua vida. A pessoa que mais te humilhou, que mais atrasou sua vida, que mais desfez do seu afeto, José foi e abraça. E chora com eles. É um perdão que reconcilia, irmãos, que traz para perto, que reconstrói as coisas. E, irmãos, eu gosto muito de viver momentos assim, muito. A gente precisa disso, irmãos. A nossa alma precisa disso. E aí a gente precisa não só passar por isso, mas a gente também precisa ouvir isso. Porque como pastor, essa parte eu amo. Eu tenho um imenso privilégio de ver isso acontecendo, irmãos. Eu já tive em alguns momentos em que brigas antiquíssimas, famílias que estão rachadas há anos, relações que estão marcadas por processos, advogado, de repente se reconcilia. E é aquele tipo de perdão de se sentar na mesa, de novo, de olhar as fotos antigas e talvez até poder falar dos momentos difíceis que passaram, agora reconciliados, sem doer mais, sem que haja esse sofrimento. Perdão, irmãos, pleno e restrito. Foi aqui que a gente parou. E aí, esse perdão é tão intenso, no versículo 16 do capítulo 45, a gente descobre que ele é tão intenso, ele é tão grande, ele é tão barulhento, que ele chega na casa do faraó. Que coisa, né, irmãos? O faraó e os oficiais escutam esse momento. Por quê? Porque ele é espalhafatoso mesmo, irmãos. A gente pensa um pouco que o povo judeu era contido, assim, irmãos. Esse é o mesmo povo que joga a terra na cabeça, que bate no peito e que chora em voz alta. Exatamente, esse povo está aqui. Esse choro chega na casa do faraó. A reconciliação foi uma festa que perpassa as paredes da casa de José para chegar nos seus vizinhos. Todo mundo fica sabendo. E essa festa vai contagiando. Eu estava mostrando para a Laís hoje, tem uma música de Chico Buarque que é exatamente assim. Eu nem vou me atrever a falar para os seus versos, mas é uma história muito simples de um homem que maltrata a mulher no sentido de deixar ela de lado, que é omisso. E de repente ele chega um dia diferente em casa, trata ela bem, eles começam a dançar, vão para a praça e de repente a praça começa a dançar, a cidade está em festa, celebrando esse ato inicial de afeto. Curioso, né? É um pouco o que está acontecendo aqui, irmãos. A festa foi tão grande,
A vitória da graça foi tão intensa que o versículo 16 diz: o faraó e os seus oficiais ficaram contentes também. Que coisa, né, irmãos? O Egito está participando da festa. E aí o faraó fala o seguinte, versículo 17. Vai ser difícil você me acompanhar lendo, tá? Você vai meio que acreditar, depois confere na Bíblia, se eu não estou inventando, mas a gente vai correr. Mas ele diz: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e que voltem para junto de mim. A promessa do faraó é: eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês vão comer da fartura da terra. O que acontece, irmãos, é que o perdão que José estende, ele literalmente mata a fome daqueles homens. E agora, eles vão sair do Egito de volta para Jacó, lá em Canaã, para voltar todo mundo de novo agora juntos. Ele diz: não se preocupem, porque o melhor da terra do Egito será de vocês. E assim partem os irmãos de José numa caravana gigante. A caravana da alegria, né, irmãos? Eles vão cheio de roupa, cheio de comida, cheio de provisão e, acima de tudo, irmãos, esses homens vão cheios de perdão, com corações que agora estão reconciliados, sem culpa, leves. O fardo foi tirado. E curioso que Jesus resgata essa noção de fardo, né? Você carregar algo que pesa sobre você. Nesse momento as coisas foram refeitas, irmãos. Então eles estão partindo com vida, literalmente, né? Eles literalmente estão levando vida para o pai, para Jacó. A gente vai ver agora a restauração de tudo, irmãos. Num sentido muito real, Jacó vai ressuscitar. E é muito curioso, irmãos, como a Bíblia é real. Eu sempre falo isso para vocês, irmãos. Sempre. É muito importante você perceber isso. A Bíblia mostra as coisas tais como elas são. Porque perceba, se essa história fosse uma história inventada, se ela fosse arquitetada para ficar bonitinha, você concorda comigo que tudo seria absolutamente perfeito? Como quase todas as histórias são? Vai acabar a história, o príncipe e a princesa saem para viver felizes para sempre, todo o palácio está cantando e os créditos sobem. Mas a Bíblia não é assim. E ela mostra que mesmo nesse momento de intensa alegria, de um júbilo que não tem fim, José vai ser muito real. Mesmo com as notícias boas, mesmo tudo indo tão bem como humanamente é possível ir, José chama os seus irmãos, e aí sim eu vou te levar para o versículo 24 do capítulo 45. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: irmãos, é muito engraçado a Bíblia. José fala o que para os irmãos? Não briguem pelo caminho. Por que esse homem diz isso, irmãos? Essa é a parte. Sem falar nomes, sem se manifestar muito, você conhece gente assim, né? Que, independente da alegria que esteja acontecendo da festa, sempre pode acontecer uma confusão. José, dali, irmãos, dessa questão toda, dessa alegria toda, ainda assim ele sabia, conhecendo os irmãos que tinha, que podia haver disputa no meio do caminho. Que eles podiam brigar, que eles vão discutir quem foi que fez errado, quem foi que fez certo, quem devia ter feito A, quem devia ter feito B. José sabe, irmãos, que a despeito desse perdão ter sido irrestrito, lindo, reconstrutor, ainda assim, daqui para frente, eles podem continuar cometendo erros. E, na verdade, José espera que eles os cometam. E ele fala: gente, não faça isso. Vão em paz. Comecem uma nova história agora. É um pouco ele fala o seguinte: gente, vira a página, parou briga. Agora a gente está em festa. Hoje é um dia de festa, vão em paz. E esses homens partem até chegar em Canaã. E aí, finalmente, Jacó ouve as palavras que eram impossíveis. Esses homens chegam, versículo 26, eles dizem: pai, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Que coisa, né, irmãos? José está vivo e ele é o governador da maior nação da terra. E percebam, irmãos, como a Bíblia é bonita, né? Artisticamente falando mesmo. A escolha das palavras faz a gente enxergar a alma de Jacó quando ele ouve isso. Olha aí, versículo 26. Eles disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E o texto diz: com isso o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Que coisa, né, irmãos? Faltaram forças para Jacó.
Se você fosse nordestino, se eu estivesse em casa, eu ia poder dizer para vocês que Jacó estava em ponto de ter uma biloura. Que é, obviamente, como você sabe, uma tontura forte, um desmaio. José e Jacó é osso, né? Mas Jacó estava no ponto de ter um passamento, irmão. Já ouviu essa também? A principal dor da alma desse homem, aquilo que mais lhe doía, irmãos, de repente está resolvido. E o que está acontecendo aqui, literalmente mesmo, no coração dele é uma ressurreição. E nesses momentos, como os discípulos vão experimentar anos lá na frente, não dá para acreditar, irmãos. Porque é grande demais, é milagroso demais, é forte demais. Mas tem um argumento que vence o descrédito, né, de Jacó e o faz acreditar. É uma questão material. Eles estão falando essas coisas, mas o que prova que eles estão certos? Olhar para o que eles trouxeram é ter a certeza que eles não estão inventando. As evidências concretas vencem a resistência final. Por quê? É impossível que esses homens voltassem com esse tanto de coisa. Eles não têm dinheiro suficiente, eles não são importantes. De repente chega uma caravana do Egito, irmãos, gigantesca. Que ele nem conhecia, né? Animais também. Versículo 28. Israel, Jacó, disse: basta. O meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que ele morra. Esse é o momento, irmãos, que a vida em Jacó renasce. E a gente conversou isso da outra vez. A vida nasce de novo em Jacó, mas nasce de novo na família. Porque Jacó sofria tanto que fazia todo mundo sofrer por causa do seu luto eterno. Aqui o luto acabou. Toda a família renasce nesse momento, irmãos. E aí, vai voltar para o texto também uma personagem que ficou entrelaçada na história, mas que não estava aparecendo no primeiro plano há muito tempo, há alguns capítulos. A personagem principal de toda e de qualquer história, irmãos, Deus vai aparecer de novo no primeiro plano e vai falar. Porque na hora de voltar para o Egito, que é o que Jacó vai se preparar para fazer, Deus vai encontrar com Jacó de novo. Mais uma vez numa viagem, lembra? Deus tinha aparecido quando ele foi encontrar os parentes, muitos anos antes. Deus encontrou quando ele voltou e agora que ele está indo de novo, Deus encontra ele de novo. Aquele que governou todos os acontecimentos, aquele que orquestrou todas as coisas nesse livro, o Rei Supremo, o Senhor, vai aparecer. E ele vai falar com Jacó, no versículo 3 do próximo capítulo. Então disse: eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá, e a mão de José fechará os seus olhos. Eu não sei se você está entendendo os detalhes do que está acontecendo aqui, mas irmãos, Deus aparece e ele está dizendo o seguinte: eu vou com você para o Egito também. E eu não só vou, eu vou fazer você voltar de lá. Você que é um leitor da Bíblia, você sabe que se vou fazer você voltar de lá, é uma metonímia. Não é Jacó que vai voltar. Jacó nunca mais vai voltar vivo. Ele está falando para Jacó, mas falando para o povo todo. E ele ainda faz uma promessa, né? A mão de José vai fechar os seus olhos. Irmãos, o que talvez lhe escape numa leitura mais rápida é: o que está acontecendo aqui é um renovo na aliança, irmãos. Deus está renovando o compromisso dele com Jacó. Deus está invadindo a cena de novo. Deus está fazendo uma promessa, dizendo: Jacó, pode ir. Vá em paz. Não tenha medo. Eu mesmo vou com você. Eu mesmo vou estar contigo. Eu vou te abençoar. Eu vou cuidar de você até o fim. E qual é o detalhe que pode te escapar? Irmãos, Deus está abençoando o homem que foi o veículo de todos os infortúnios dessa história. Todos. Ou não foi? Porque se Jacó, deixando todos os outros detalhes de lado, pegando um só, se Jacó tivesse tratado os seus filhos como Deus espera que um pai trate os seus filhos, provavelmente nada disso teria acontecido, irmãos. Toda essa tensão que explode na venda de José, nessa separação, toda essa desgraça, acontece porque teve um ódio que foi plantado. Que foi encapsulado numa túnica, né? Que coisa. Ele foi regando a semente da intriga nos irmãos, nos seus filhos, né?
E mesmo depois de velho, você viu isso comigo também, ele continuava errando do mesmo jeito. Lembra? Todo mundo pode morrer, só não pode morrer Benjamim. O mesmo erro. Décadas. Várias vezes sendo repetido. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção? Deus podia agora aparecer e dar o maior sermão em Jacó. Não podia, irmãos? Deus não podia aparecer agora e falar assim, Jacó, beleza, vai dar certo, mas vamos lavar uma roupa suja aqui? Você é um vacilão, Jacó. Tudo isso é culpa sua. Eu esperava mais de você. Você devia ser maior. Deus podia esfregar todos os erros na cara de Jacó. Mas quando Deus aparece de novo, pela enésima vez, ele aparece de novo com graça, irmãos. Sem falar nada dos erros. Perceba, não querendo dizer que os erros não aconteceram. Eles aconteceram. Eles estavam lá. Ele concretamente errou. Mas quando Deus vem encontrar Jacó mesmo no erro. E é como se ele dissesse, Jacó, meu filho, fique em paz. Tudo vai dar certo, eu vou estar com você. Eu estou consertando as coisas. Eu vou ser contigo até o final. Eu amo você, eu me comprometo com você de novo. E esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o seu Deus, que conhece os seus erros. Independente de quantas vezes você os repita. Ele continua renovando a sua aliança. Um Deus que insistentemente salva a gente, irmãos, que recebe a gente de novo, que nos perdoa, que vai corrigindo os nossos erros. Esse Deus amoroso. E assim, todo o povo, então, de Israel, toda a família de Jacó, desce para o Egito. A profecia finalmente se cumpre, né? Deus está levando o seu povo para o estrangeiro agora. E, se você tivesse votado em Êxodo, você saberia em detalhes, mas agora vão ser 400 anos de desterro. 400 anos numa terra estrangeira. Todo mundo foi para lá. O texto diz, né? Foram seus filhos, os filhos dos seus filhos, as filhas dos seus filhos, toda a descendência, todos foram. E aí a gente finalmente vai chegar na cena mais singela, irmãos, pelo menos da minha perspectiva, mais tenra. José vai encontrar seu filho. E como é importante, Jacó vai encontrar seu filho. E como é tão importante, a gente vai ler. Versículo 28 do 46. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. E Israel disse a José, eu já posso morrer, pois eu vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. 20 anos, irmãos. 20 anos esperando e finalmente chega o reencontro. Jacó recebeu o seu filho de volta da sepultura por ação direta desse Deus incompreensível, ingovernável, mais sábio, o nosso Deus. O Deus que loucamente, para a nossa mente, está aqui hoje, falando com você, falando comigo, o mesmo Deus. Esses homens se encontram. E é curioso que Jacó participa das duas cenas mais tocantes envolvendo perdão, pelo menos para mim, né, do livro do Gênesis. A primeira é ele com seu irmão Esaú lá atrás, lembra? Morrendo de medo, achando que ia morrer, quando atravessa, Esaú diz, cara, a gente é irmão, vamos em frente. Anos depois, agora Jacó também está presente nessa cena de perdão, de reconstrução, através dos seus filhos. E é claro, né, irmãos, a gente intui que houve um perdão geral, né? O pai também perdoa os filhos, porque agora ele sabe a verdade, né? Os filhos venderam José. Foi um perdão irrestrito na família toda, irmãos. Família toda reconstruída, toda refeita. E aí, a gente vai ter um tempo de paz. Curioso isso. A gente tem um tempo de renovo. Esses homens são restituídos. A paz, o que eles perderam, tudo foi recolocado. Deus refaz tudo. E aí, eles ficaram 20 anos separados. E é curioso, irmãos, que eles vão passar 17 anos juntos. Esse texto aqui que a gente acabou de ler, um pouquinho mais para frente, o texto vai dizer que Jacó ainda viveu desse ponto para frente mais 17 anos. Então eles passam 20 separados, mas Deus, com a sua graça, reúne a família e eles passam mais 17 juntos, que é quase o mesmo tempo, né? Então eles tiveram tempo de passar, de viver de novo, né, essa experiência. Pois bem, a despeito de eles terem esse momento de ficarem juntos, a gente chega no inevitável, né, irmãos? Jacó vai ficar também doente. E ele vai se encontrar com o mal irremediável, né? Chegou finalmente a sua hora e esse homem vai partir.
E aí Jacó e José protagonizam uma última cena juntos, que é uma cena de despedida, irmãos, que é sempre preenchida de muito significado, penso eu. Quando alguém está se despedindo, quando a gente está nas últimas palavras, é sempre muito solene, né? Claro, nem sempre é possível, porque nem sempre a gente sabe que é a nossa hora de partir, mas eles intuíam. E assim, José é chamado, fala, ó, seu pai está doente, está na hora, ele vai, e eles vão ter os últimos momentos deles juntos. E aí, depois de tantos anos juntos, depois de tantos anos reunidos, o que resta falar nesses momentos? Do que se fala nos últimos momentos? Quando está no final mesmo? Eu acho muito instrutivo, por isso eu vou levar você para o texto. A gente está no capítulo 48, a gente está no versículo 2, tá? E avisaram a Jacó, eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. E agora vem a conversa. Então Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse, eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei essa terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois serão seus. Segundo o nome de um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são esses? E José respondeu a seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. Israel diga, traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. E os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podiam ver. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Irmãos, uma das experiências mais marcantes do meu ministério, a despeito de ser curto ainda em duração, mas de tudo que eu já vivi, e foram algumas coisas, uma das que mais me marcou, por incrível que pareça, foi com a Ângela, que partiu recentemente agora. A Ângela já estava no hospital, eu já tinha visitado algumas vezes, e eu combinei com ela, falei, ó, tal dia eu vou aí. E fui. E ela disse, venha porque eu quero falar com você. E, irmãos, é tão singelo. A gente nunca está preparado para viver momentos que vão ser importantes, porque nada indicava que ia ser uma coisa importante, mas foi. Naquele quarto de hospital, tinham 3 camas. Ela estava numa, 2 pessoas completamente desconhecidas, noutras e seus acompanhantes. E eu cheguei lá, a gente conversou, ela falou, pastor, senta. E eu sentei, e o que a Ângela fez foi contar a sua história para mim, irmãos. Da infância até aquele momento. E ela repetiu tudo o que aconteceu, e ela colocou ênfase em tudo que Deus fez. É claro, né? Quando eu falo tudo, vocês entendem. Nessa história, ela contou algumas partes que foram muito bonitas. Realmente foram lindas. E partes que foram profundamente tristes da sua vida. E ela foi recontando tudo. E sabe, irmãos, eu não sei se você vai me entender, porque é estranho mesmo. Mas eu suspeito que ela estava contando um pouco para si mesma, assim. Ao mesmo tempo ela falava para mim, mas ela falava de si para si também. Porque é curioso, né, irmãos? É muito estranho como a gente funciona, mas a gente funciona assim. O ato da gente dividir com outro ser humano algo que é muito importante pra gente é muito curativo. Não sei porquê, mas Deus fez a gente assim. A Ângela dividiu a sua história comigo e eu entendi. Eu sabia que eu estava num momento com ela que era muito solene. E eu fiz pouco ou nenhum comentário. Porque ali não era uma questão de debate. Aquela irmã, ela estava fazendo uma reavaliação de tudo. E eu estou falando isso porque eu percebo muitos pontos de contato com o que Israel está fazendo aqui e com o que a Ângela fez. Basicamente, ela perpassou a sua vida e o tom geral foi o mesmo. Ela estava dizendo para mim o seguinte, pastor, Deus guiou a minha vida inteira. A minha vida toda. Hoje eu consigo olhar para trás e ver Deus em todos os momentos da minha existência, nos momentos felizes, nos tristes, nos que eu achava que estava tudo dando certo, nos que eu achava que tudo estava dando errado. Hoje eu consigo ver esse Deus misterioso, irmãos. Faço teologia, já li não sei quantos livros,
Bobo, tolo é o homem que acha que conhece Deus no sentido de saber como ele age. Irmãos, o nosso Deus é inefável, que significa não dá para explicar Deus. E ele vai participando da nossa vida, assim. Ela estava falando para mim, Deus esteve no começo, Deus esteve no meio, estava no fim. No vale da sombra da morte, o Senhor esteve comigo. Nas minhas maiores alegrias, Ele estava comigo também. E é curioso isso, né? A gente tem o desejo, irmãos, a gente tem um ímpeto de dividir a nossa história com outras pessoas. A gente quer muito ser ouvido. E a gente quer que a outra pessoa participe do que a gente está vivendo também. E quando isso acontece, quando a outra pessoa acolhe essa história e passa com a gente por ela, alguma coisa diferente acontece. E eu real acho que é o que está acontecendo aqui com Israel. Ele chama José e fala assim, meu filho, lá no começo Deus apareceu para mim. Quando eu estava fugindo da casa dos meus pais. Quando eu tinha feito besteira. Quando eu briguei com seu tio. Deus apareceu para mim. E aí depois Deus apareceu, Deus foi levando para um lado, Deus me levou para o outro. Teve partes boas, teve partes ruins, mas Deus esteve comigo. Essa recapitulação, esse olhar para a vida toda, esse reconhecimento dessa caminhada com Deus, é lindo e é muito instrutivo, irmãos. Pelo menos para quem é corajoso o suficiente para conseguir fazê-la. É olhar para a vida do jeito que ela foi. E todo mundo é assim, irmãos, todo mundo. A vida de todo mundo tem muitos erros e também tem muitos acertos. Muitas partes boas, muitas partes ruins. Alegrias e tristezas. Mas para quem é crente, para quem anda com o Senhor, é uma vida que no final pode dizer, Deus me ajudou até aqui. E aí um dos salmos mais lindos, e pensa só, são salmos de romagem. Algumas Bíblias traduzem como salmos dos degraus, salmos da subida, mas eu gosto muito dessa ideia de romagem. Israel saía da sua casa para se encontrar com o Senhor no templo. Imagina essa cena, enquanto o povo está andando, as famílias juntas, as crianças, eles estão cantando e cantando as histórias de Deus, indo para o templo. E num desses eles falam, né? Não fosse o Senhor, onde é que a gente estaria hoje? Por isso que esse solo aqui que a gente está agora junto com José e Israel é sagrado, irmãos. É um lugar de silêncio, de respeito. Porque é um pai que está se despedindo do seu filho e está contando para o seu filho isso, as últimas palavras. A partir daí, o que Israel decide é ter um momento pessoal com cada um de seus filhos. Todos os filhos são chamados a estar com seu pai e o último dos patriarcas agora vai agir como profeta. É o capítulo 49 inteiro, irmãos. Jacó vai abençoar cada um dos seus filhos. Na hora de partir, o que sobra para esse homem são as recomendações, são as orientações. O mais importante, irmãos, esse homem que é cheio de erro. Eu não sei se eu estou sendo claro, porque eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo. Mas, irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi andando com Gênesis você percebeu o quanto esses homens erraram? E, às vezes, o quão sérios foram os erros que eles cometeram? Desde Abraão, que, deixou a mulher desassistida 2 vezes, num momento de, assim, profunda vulnerabilidade. Até Jacó agora com a enganação, com o irmão, com o pai, enfim. Esse homem chega no final da vida dele, dando glória ao Deus eterno, irmãos. E sendo um servo fiel do Senhor. E chegando no fim dizendo, Deus é meu Deus, eu sou dele também, esse Deus tem meu coração. E ele sai da vida abençoando seus filhos. Um homem que foi mudado de enganador para aquele que luta com Deus. Jacó, enganador, foi mudado para Israel, aquele que luta com Deus e foi vencido por Deus, né? E aí, o texto termina de uma forma linda, né? Versículos 29 ao 33. Depois Jacó lhes ordenou dizendo, olha só, são as últimas palavras de Jacó. Eu vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto dos meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, como aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia.
O campo e a caverna que nele está com... Perdão. O campo e a capela que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens aos seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido a seu povo. E aqui termina a história de um dos grandes homens da Escritura, irmãos. Repito, pela última vez, um homem profundamente pecador, mas um pecador salvo pela graça de Jesus Cristo, remido e redimido por esse Deus que não abandona o seu povo, mesmo quando o povo está errado. E aí, o que resta é o de sempre, né, irmãos? A gente passou por isso agora. O que resta é chorar a perda, é viver o luto, né? Versículo 1 do capítulo 50. Então, José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Começa a despedida, né? Esse ritual. E aí Jacó vai ter um cortejo fúnebre que é muito intenso, é muito belo e ele é alvo do que tem de melhor no Egito. O melhor que o Egito podia oferecer nesse funeral, esse homem recebe. E assim, o pedido dele foi atendido, né? Os filhos levam para que ele fosse enterrado junto dos seus. Jacó foi sepultado junto à sepultura de seu pai, Abraão. Pai, filho e avô, reunidos nesse descanso eterno, né? Reunidos ao seu povo, é como o texto diz. E aí agora, terminado esse momento, é hora de voltar para o Egito. Só que tem um detalhe, o último detalhe, né? A gente ainda tem uma última cena com esses irmãos de José, que pensam em umas figuras, irmãos. Qual é o problema agora? Eles sepultaram o pai e vão voltar para o Egito. Qual é a última questão que aparece no texto? E aí eu estava até conversando com um jovem essa semana aqui na igreja, e ele falando um pouco sobre essa série que a gente caminhou junto, né? E a gente falou muito sobre culpa, irmãos. Porque vocês acompanharam junto comigo como a culpa foi um vetor enorme de confusão nesse livro inteiro, especialmente nos irmãos de José. E aí a gente vai ter uma última nota sobre culpa, irmãos. É incrível como esses homens ficaram presos nesse turbilhão de culpa depois de tudo que eles fizeram. Sabe por quê? A gente já aprendeu, a gente já viu isso. José já havia perdoado esses homens plenamente, irmãos. No coração de José estava tudo resolvido. Porque, lembra, ele entendeu que não era uma relação horizontal, era uma relação vertical, né? Ele disse, vocês me enviaram mal, Deus tornou em bem. Então está tudo bem, está tudo resolvido. Todos eles viveram em paz durante 17 anos, em perfeita harmonia, sem grandes questões, né? O passado já tinha passado. Só que aí o que acontece é que papai morreu. Jacó morreu. E quando ele morre, faz ressurgir todo o medo que esses homens tiveram no passado. Porque qual é o pensamento? Tá tudo bem agora? Porque o nosso pai está vivo. E o nosso pai vai querer... É sempre assim, né, irmãos? Filhos brigam, aí um vai falar com o pai, aí o pai fala com um, aí manda recado de um para o outro. Os pais fazem esse meio campo. Só que agora o pai morreu. 17 anos depois. São 37 desde a venda lá no começo. Esses homens estão com medo de novo. Olha só, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós. Certamente, olha essa palavra, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José, eu acho isso engraçado, né? Eles mandaram um recado. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte, é isso que vocês dirão a José, perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos, os servos do Deus do seu pai. E é curioso que isso é verdade, irmãos? Jacó falou isso mesmo? É curioso que o texto não diz isso pra gente, né? Ele pode ter falado e o texto não relatou, isso é uma possibilidade, mas é bem possível que ele nem tenha falado isso, irmãos. Agora que ele foi embora e que ele não pode se defender, os irmãos disseram, olha, antes de ir, papai falou pra você não mexer com a gente, tá? Deixa a gente em paz, deixa a gente tranquilo, a gente tá com medo.
Os irmãos ainda têm medo, irmãos. E aí sabe qual é o problema? Olha só que sutileza, mas que faz toda, total e absoluta diferença, irmãos. Uma coisa é a experiência real, concreta da gente, e outra coisa é a percepção da gente dessa experiência. Porque concretamente, materialmente, na vida real, esses homens já estavam perdoados. Mas eles estão vivendo como uma pessoa que não é perdoada. Você entende isso? Quantos anos esses homens vivem sob essa sombra de gente que é culpada, sem precisar mais? Eles podiam estar libertos já, porque eles de fato já estavam libertos. Eles estavam se prendendo de novo, irmãos. E é aqui que esse texto, mais uma vez, funciona como um ótimo espelho para nós, irmãos. Porque eu converso, vez após vez, com crentes que vivem desse jeito, irmãos. Crentes que vivem como se ainda precisassem sensibilizar Jesus. Sabe, você está entendendo o que eu estou falando? É crente que acha que tem que mobilizar o coração de Jesus para poder ser amado pelo Senhor, porque ainda se vê como culpado, como pecador. Gente que não entende o que aconteceu consigo mesmo. Gente que não entende o quão perdoado já foi por esse Deus. Gente que não entende que pode vir aqui tomar ceia, participar, levantar a mão, cantar, orar, porque é uma nova pessoa, foi refeito por esse Deus do perdão. Mas gente que fica arrastando a culpa de muitos anos atrás. Gente que não consegue experimentar essa culpa que recebeu. E aí o louco é que gente que age assim, age como o filho pródigo agiu. Lembra? Quando ele volta, o que ele diz para o pai? O que ele ensaia lá na terra, ele vem repetindo e quando ele chega ele fala para o pai: eu nem mereço estar aqui. Eu nem mereço ser chamado o seu filho. Deixa eu ser só um dos trabalhadores, um dos últimos trabalhadores. É muito engraçado, porque Jesus é especialista, essa história é maravilhosa. Jesus nem responde, o pai não responde. O filho fala: deixa eu ser um dos últimos. O pai fala com outras pessoas, fala: vai lá, lembra? Traz a roupa, traz o anel, traz a sandália e mata o boi. Que é, você vai sentar na mesa porque você é meu filho. Esses homens estão vivendo como se fosse gente escrava. Gente com medo que o coração de José mude, que a sua opinião vacile, que ele se arrependa de perdoar. Tantos anos depois, irmãos, totalmente perdoados, mas escravos. Numa escravidão que é autoimposta, né? Eles mesmos estão atando o fardo sobre si mesmos, mais uma vez. E aí é a última interação que a gente tem de José com seus irmãos. Versículo 19. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E, inacreditavelmente, e assim José os consolou e lhes falou ao coração. Mais uma vez, esse homem que toma a iniciativa. Mais uma vez, José tem plena consciência de quem ele é, do que aconteceu com ele e de quem era Deus, irmãos. Por isso que ele pode dizer: gente, está tudo certo. Está tudo certo. No fim das contas, quem governou todas as coisas foi Deus. A vingança pertence a Deus, eu não vou fazer nada com vocês. Deus é o responsável final por resolver todas as coisas. E aí, irmãos, é um ensinamento gigantesco pra gente, né? A gente pode perdoar quem fez mal pra gente, independente da pessoa, se ela se perdoou ou não, se ela reconhece ou não. É problema de Deus. Deus vai resolver e a gente pode ficar em paz. E aí o texto termina com fé. E eu falo o texto de Gênesis. Gênesis vai terminar com fé. Porque José tem absoluta confiança em quem esse Deus é e o que ele vai fazer. Olha o final, 22. José ficou morando no Egito, ele e a casa do seu pai. Viveu 110 anos. José, irmãos, eu não quero chegar lá, tá? Eu não sei se você quer viver 110 anos. Mas bateu 70, se Deus me chamar, tá ótimo. Eu posso ir até um pouquinho antes. Mas, enfim, José viveu 110 anos. 110. José viu os filhos, olha essa informação. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Então, nós temos Efraim, que teve um, que teve dois, teve três. Então, Efraim já era avô, José bisavô. É isso que o texto está dizendo, né?
Também viu os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. E José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve. Olha agora, essa é a fé. Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente, essa palavra é fundamental, visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Foram 23 semanas, irmãos, 23 encontros no mesmo livro, lendo o mesmo texto. E aí no final disso tudo, que é onde a gente está agora, o que resta, irmãos? Se alguém chega para você e fala: e aí, sobre o que Gênesis fala? Qual é a mensagem desse texto? 50 capítulos. Um dos livros mais longos da Bíblia em número de palavras. O que esse texto quer nos falar? O que ele quer nos comunicar? E sabe, irmãos, eu não sei se eu estou sendo suficientemente claro, mas eu estou insistindo com você desde a primeira reunião da quinta-feira, 2024, ano passado. Irmãos, a gente tem aqui diante de nós um grande resumo, o livro todo. É uma grande síntese da história do mundo inteiro. E aí eu estou tentando mostrar para você que a gente não pode ler a Bíblia, irmãos, buscando na Bíblia uma história de personagens que vão inspirar a gente a imitar ou rechaçar. Isso até existe, não é errado a gente fazer isso, é claro, isso é sabedoria. A gente olha os acertos, imita, olha os erros, se afasta. Mas essa história não é uma história de homens nem de mulheres. O livro de Gênesis não fala sobre pessoas, irmãos. Apesar de elas serem muito importantes e elas fazerem total... elas estão no centro do livro, mas não no centro maior. Elas não são o foco total do livro. Se a gente enxergar Gênesis como uma história só de homens e mulheres que caminharam com Deus, a gente vai estar perdido, irmãos. Porque, em última análise, Gênesis não é um texto sobre Abraão, nem sobre Isaque, nem sobre Jacó, nem sobre Noé, nem sobre o faraó, nem Sara, nem Lia, nem Raquel. Não é sobre eles, irmãos. As personagens são importantes, mas num sentido muito real, elas são acessórios numa história central muito maior, de uma personagem muito maior, irmãos. A gente tem aqui um livro sobre Deus, queridos. Gênesis é sobre Deus, Êxodo é sobre Deus, Cantares é sobre Deus, Salmos é sobre Deus, Esther, todos os livros da Escritura falam da história desse Deus, que criou todas as coisas boas para o seu prazer. É assim que o texto começa. A gente viu esse Deus criando, foi um ato criador. Ele gesta um mundo abençoador, porque ele cria um lugar perfeito para que seres perfeitos fossem perfeitamente felizes. Esse era o plano, irmãos. Era para ser assim. Essa é a história. Um Deus amoroso que cria a humanidade para experimentar uns prazeres maiores possíveis. Já falei, eu e Laís, hoje lá no prédio, fizeram tipo uma praça de alimentação de carrinho no estacionamento. Irmãos, adoro shawarma, hambúrguer, pastel, lindo. Eu realmente acho que o céu, irmãos, ok, eu não sei nem por que eu falo isso, mas eu acho que o céu, maçã vai ter gosto de bacon, irmãos, tá entendendo? Você vai comer coisa que brota no chão e vai ter gosto da melhor massa que tem em São Paulo. Eu acho isso mesmo. Deus criou a gente para isso. Deus criou a gente para um prazer, para uma alegria que é incontida, irmãos. Uma festa constante, que nunca falta. Bênção, sempre bênção o tempo todo. Era para ser assim. Só que essa história de Gênesis também é a história de uma humanidade que virou as costas para esse Deus. E falou o seguinte: a gente quer ver sozinho. Ai, irmãos, isso é horrível, né? A gente olha para o nosso Criador e fala assim: a gente não quer saber de você. Nós temos um caminho melhor do que o que você propõe para nós. A gente vai fazer o que a gente quer. E a gente faz isso até hoje. Todas as vezes que a gente peca, a gente está olhando para Deus falando: o que o Senhor está dizendo para a gente não vai me fazer feliz. O que vai me fazer feliz é eu fazer do meu jeito. E a gente faz. Essa é a história que a gente está lendo aqui. Gênesis é a história do começo, mas não só da vida, no sentido de as coisas virem à existência. Gênesis é a história, é o começo do mundo, da criação do homem, sim, mas é o começo de uma outra história, uma história gigante, que é a nossa história, irmãos. A gente é o povo que quer construir uma torre, que quer ficar junto, quer fazer nosso nome grande.
E a história de Gênesis é a história de como é que um Deus bondoso, que foi cuspido, porque a gente cospe na cara de Deus quando a gente faz isso, que lá na frente literalmente foi cuspido. Um Deus que foi desprezado, que foi humilhado, sai em busca do ser humano. Se essa história não mexe com o seu coração, desculpa, você é uma pedra. Porque esse Deus que foi pisado, jogado fora, ele começa um movimento de perseguição a esse homem que está perdido. E homem, você está entendendo que é gênero humano. Deus vai atrás desse povo para trazer ele de volta. Essa é a história de Gênesis, irmãos. Como a gente vai poder voltar a encontrar esse Deus na viração do dia? Lembra os mais velhos? Adão se encontrava com Deus na viração do dia. Quando o dia terminava, eles se encontravam e passavam um tempo juntos. Ele foi expulso porque ele pecou. Como é que ele vai voltar? Essa é a história. É disso que fala Gênesis. Só que só Gênesis, irmãos. A Bíblia toda é essa história. Como a gente vai voltar para o jardim? Como é que a gente vai voltar para a presença de Deus? Essa é a história de Gênesis. Nosso coração, irmãos, infelizmente está apodrecido. Ele está doente. E ele está profundamente necessitado de reencontrar esse Criador. Porque, e aí você sabe disso. Você realmente sabe. A gente está vivendo o desterro, irmãos. A gente está vivendo no exílio. E esse Deus nos persegue. E ele nos encontra. E ele está levando a gente de volta para casa. Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses são figuras, são exemplos pequenininhos daquele que um dia ia vir. Aquele que finalmente veio, e aí sim, aquele que finalmente leva a gente de volta para casa. Naquela noção reformada que eu acho linda, do já e do ainda não. A gente já está em casa, concretamente, mas de uma forma real a gente também não está, a gente está indo para lá. Essa história de Gênesis é a história do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aquele que pisa a cabeça da serpente, que esmaga a cabeça do inimigo e que abre o jardim de volta para a humanidade poder estar lá junto. É a história daquele que tira a nossa vergonha, que limpa a gente, que chama a gente de filho, que muda o nosso nome. Ele é o Noé perfeito, ele é o Jacó perfeito, ele é o José perfeito, o Abraão perfeito. É tudo sobre ele, irmãos, sempre. Sempre ele, no começo, no fim, a glória é sempre dele. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, o amado das nossas almas, irmãos. É ele quem nos faz descansar, é ele quem nos perdoa. É ele que tira a nossa culpa das costas. É ele que leva a gente de volta para casa. É ele que mata a nossa fome. Ele é o Gênesis, irmãos. Ele é o Alfa, o Ômega. Ele estava no começo. Ele vai levar a gente para o fim. A gente vai estar lá, se Deus quiser, irmãos. Essa é a nossa história. Esse é o livro de Gênesis. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama a tal ponto de morrer no nosso lugar para a gente poder voltar a estar junto contigo, Senhor. A gente te agradece demais por esse momento maravilhoso que a gente pôde passar estudando a tua palavra juntos. Esse texto que nos inspira, Senhor, nos acalma o coração, nos dá esperança, ânimo. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de gente pecadora. Obrigado porque o Senhor nos encontra mesmo nos nossos piores momentos. E obrigado porque tudo, Senhor, que existe, que acontece debaixo da tua vontade, Pai. A gente pode realmente confiar no Senhor. E obrigado porque Jesus Cristo, Ele está sempre no começo e Ele está lá no final de todas as coisas, Pai. Muito obrigado porque a gente está voltando para casa. E a gente quer te encontrar, Senhor. Maranata, volta, Senhor Jesus, porque a gente quer estar com o Senhor para sempre. Abençoa os meus irmãos, minhas irmãs. Enche o nosso coração da tua palavra. Nos faz chamar cada vez mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.